começou com a palavra slacker, preguiçoso ou mandrião. A descrever Darwin, de antenas no ar, a Anitta devorou o artigo e deixou começarem a germinar alguns pensamentos tabu. Na verdade, um dos maiores medos da Anitta é que descubram que na sua essência ela é preguiçosa. Ou melhor, talvez não seja medo de ser desmascarada. Talvez passe mesmo por temer de deixar-se preguiçar. É que a autoexigência da Anitta não lhe dá tréguas e ela recusa-se a ceder ao ócio, sob pena de sucumbir ao sentimento de culpa de não estar a trabalhar, a produzir, a tentar conseguir mais um projeto, ou pelo menos a aprender, a fazer algo. Mas então, se o próprio Darwin, se ele e uma série de cientistas brilhantes trabalhavam afincadamente apenas umas horas por dia, religiosas e imperativas, de absoluta imersão e concentração, de produção pura e dura, mas sim, apenas umas horas do seu dia, e ocupavam o resto do dia de forma ociosa, a Anitta questiona-se, será possível? E em segredo espera que sim. Bem-vindos a mais um Anitta no Trabalho, para uma conversa a três. Olá, Billy, e olá, Constança. Olá! Olá, Olá. Eli! Olá, Constança! Olá, Billy. Como estão? Muito bem, e tu? Também? Preguiçosas? Não. Eu, por acaso, eu tenho aqui um certo preconceito contra... Com a palavra. Sim, com a palavra preguiçosa, porque eu acho quase... Quer dizer, eu acho que o ócio e a preguiça não são a mesma coisa. Eu acho que preguiça qualifica como defeito de caráter e o ócio não. O ócio qualifica como higiene. Como hábito higiênico. É uma forma assim resolvida de encarar as coisas. Eu gosto da palavra preguiçar, ok? Preguiçar faz-me pensar em gatos, assim, a Sim, estirarem-se. preguiçar. Mas é verdade Uhum. que preguiçoso tem uma conotação pejorativa, não tem? Tem. Se calhar preguiçar como ocupação pontual não tem, mas preguiçoso como adjetivo tem. Sim. Qualifica-te ali, classifica-te, não é? Exato. Eu acho que estas Anitas todas não gostam muito desse tipo de classificação. Sim, e deve ser mesmo essa a questão central, que é confundir o preguiçar com o ser preguiçoso. Portanto, o ócio como higiene mental com a preguiça de defeito de caráter. Sim, de qualquer forma, eu acho que uma palavra ou outra trazem um sentimento de culpa. Isso acontece-vos? A mim não, sinceramente. Que inveja! Quer dizer, depende dos dias e da fase da vida. É verdade que eu sinto sempre lá atrás que devo... eu devia estar a ser sempre produtiva, mas também quando não estou a ser... Enfim, por exemplo, ler um livro para mim é essencial, ou estar um bocado a apanhar ar, ou não sinto que deveria estar a trabalhar, ou deveria estar a produzir, ou... Portanto, consigo fazer isso com um espírito leve. E vocês? Não, eu se não estou... Estava a ter uma conversa interessante com a Billy na semana passada, porque estava a preparar uma muito temida apresentação e recusava-me a sair de casa ou a sair do escritório sem ter sentido que tinha as coisas sob controle, ok? Que tinha feito já a estrutura, que já tinha adiantado o PowerPoint, que já tinha... Portanto, Mas isso é porque tinhas acontece-me um prazo. recorrentemente. Não, mas isso Mas isso é- acontece-me recorrentemente. O espairecer poderia ser também quase um sinónimo do ócio e do preguiçar. Deixa-me com sentimentos de devia estar em frente ao computador ou em frente a alguma coisa a produzir, a fazer alguma coisa. E eu acho que isto se exacerbou depois de enverdar mais por este caminho a solo. Sabes o que é que tem graça? É que nós estávamos a falar e a Eliana estava numa angústia total e eu dizia-lhe, vai dar um passeio. Porque a mim funciona mesmo bem, porque às vezes preciso de pensar, de começar um projeto novo e não sei como é que vou fazer. E a melhor maneira de começar é desligar o computador, fechar a porta do ateliê, ir dar um passeio ao jardim
e de repente estou no jardim, quando começa a desligar o cérebro, reparo em qualquer coisa, faz uma associação mental com outra coisa qualquer e depois já sei. E isto acontece-me recorrentemente. Eu já sei que, em vez de entrar em paranoia e em grande angústia em frente ao computador, não há nada como desligar e ir embora. E às vezes é um passeio de 15 minutos que me dá um salto evolutivo no projeto que equivale a 2 ou 3 horas ou mais à frente do computador. É como às vezes tomar um duche. Quando o teu cérebro está desligado é que te vêm ideias ou as coisas encaixam. Não vos acontece às vezes no duche terem as ideias? Isso acontece-me imenso, mas eu sinto que aí depois eu acho que são mecanismos diferentes, porque eu depois encaro muito bem, ou sei muito bem onde é que eu sou mais produtiva, onde é que eu sou mais, onde tenho melhores ideias ou onde consigo encontrar as soluções para problemas e para questões estratégicas ou criativas e tudo mais. Eu sei que viagens de comboio, viagens de avião, o duche, nesses momentos eu sei que consigo desbloquear imensa coisa, consigo produzir muito nesses momentos. Eu tenho as minhas melhores soluções nessas alturas. E já aprendi que é um mecanismo, portanto aproveito sempre as viagens, por exemplo, para pensar em coisas e para tentar escrever as ideias e fazer os esquemas todos. Mas depois no dia-a-dia sinto aquela obrigação de estar das 9 às X, assim, tipo, mesmo que saiba perfeitamente que não estou a produzir nada, que não está a sair nada, aquela obrigação de, pá, não, tenho de tentar, não é? E porquê? Porque, não sei, é uma boa pergunta. Eu acho que ultrapassa o responsável, eu acho que é mesmo aqui uma parte irracional de... assim, a única coisa que eu consigo descrever é um sentimento de culpa. Eu não devia estar a não fazer nada. Não é racional, porque racionalmente eu sei que faz sentido, não é? Eu estava a ler o artigo sobre Darwin e faz todo sentido. Estamos a falar de métodos de trabalho que antes desta nossa sociedade doida de horários e de overload e de constante produção funcionar, em que as pessoas, os intelectuais, as pessoas que tinham trabalhos que obrigavam a pensar e que obrigavam a estar mais concentrados, faziam-no de uma forma muito, muito exatamente concentrada. Tinham uma rotina de trabalho muito estabelecida, não podiam ser interrompidos entre as 10 da manhã e as 2 da tarde e tinham as coisas perfeitamente estabelecidas em termos de horários e depois iam fazer as outras coisas, iam dar passeios, iam estar com a família, iam para tertúlias em cafés. Faz todo o sentido que o teu período de produção seja limitado, ou seja mais concentrado em certas horas do dia. Eu acho que há depois essa pressão quase para mostrares ou provares que estás a trabalhar constantemente, que eu acho que entra depois em expectativas sociais quase. Mesmo no local de trabalho, se tu sais mais cedo, és assim visto de lado, não é? Olhado de lado. Não sei até que pode ter que ser uma construção e eu ainda não consegui dar a volta a isso e assumir que também tenho ou deveria ter, fazia mais sentido ter uma dessas rotinas mais à la Darwin. Mas tu que és uma pessoa tão cerebral, não consegues fazer aí um esquema mental em que te convenças disso, de que seria, ou durante, enfim, fazer até um ensaio, sei lá, durante um mês vou fazer uma rotina darwiniana. Sim, este artigo é muito recente na minha vida e, portanto, está aqui a germinar. Como tive alguns deadlines assim um bocadinho mais chatos, não houve oportunidade de implementar, mas estou cheia de vontade de fazer isso, cheia de vontade, e acho que nesta altura em que o meu horário é quase 100% controlado por mim, nunca acontece, mas tenho mais controle sobre o meu horário, é o momento ideal para fazer isso, porque numa empresa em que estou, não tenho um horário fixo das 9 às 6, nunca tive, mas em que há reuniões constantemente e o horário não depende de nós, acho que era mais complicado e acho que foram muitos anos nesse regime
e com pouca disciplina nesse aspecto. Portanto, acho que agora pode ser essa oportunidade, não é? De tentar experimentar isso e depois, para mim era o sonho, conseguir ter essa disciplina de durante X horas estou a produzir e depois os outros são para alimentar tudo o que eu preciso também, pesquisas e leituras e passear e encontrar estímulos e exemplos de tudo o que me rodeia. Então eu proponho-te esse desafio de uma experiência científica, de fazeres isso, imagina, durante um mês e depois contares-nos se viste vantagens, se viste diferenças. Aceitas o desafio? Aceito o desafio. Boa. Aceito. Challenge accepted. E agora senti-me transportada a How I Met Your Mother. Acho que sim. Ok. Mês de julho. É engraçado porque eu estava a ouvir-te e não consegui Estava evitar... a dizer, tipo, não faz sentido nenhum o que ela está a dizer porque são 11 da noite cá. Não era bem isso. Era mais que não consegui evitar fazer um paralelo com o tricô, não se percebe porquê. Mas é que no tricô, uma pessoa imagina a linha da progressão como sendo uma coisa absolutamente linear. Vais tricotando, tricotando, tricotando do princípio até ao fim. Acontece que lá no meio, mais cedo ou mais tarde, tens um errito ou 2 erritos ou uma coisa assim e às tantas tens que desmanchar uma parte. E é uma prova importante e importante superá-la para aprender a lidar, se calhar com o nosso ego, se calhar com as nossas expectativas, mas é um exercício muito importante porque é preciso perceber que a parte em que desmanchas, e desmanchas 5 cm ou 10 cm ou aquilo que tu desmanchares, não é um retrocesso, é um progresso. Ou seja, tu tiveste que te enganar, tiveste que desfazer para depois conseguires fazer bem e aprenderes a fazer aquilo como deve ser. Então muda aí um bocadinho o chip. E estava a pensar nisso porque quando uma pessoa pensa que o ócio é roubar tempo ao que realmente interessa, estás a ver o ócio da maneira completamente errada. Porque o ócio é o campo fértil para depois o resto dar mais. Eu acho que é essa mudança, porque eu não vou mentir, é óbvio que eu também sinto, e já senti várias vezes, sobretudo no início, sentia muito essa dificuldade e sobretudo antes de tu teres uma carteira de clientes minimamente, não digo que seja uma carteira de clientes imensa, mas uma carteira de clientes que te traga um volume de trabalho entre o mínimo e o médio, digamos, mas que não seja uma carga incrível e que te traga um rendimento entre o mínimo e o médio, que te deixa minimamente confortável. Portanto, acho que é mais fácil encarar o ócio de maneira positiva a partir do momento em que tu tens essas condições reunidas. Isso faz sentido porque eu sinto mais isto, ou seja, sinto mais esse sentimento de culpa a partir do momento em que o meu rendimento não é garantido e estou a construir estas fontes de rendimento e vou-me sentindo quase pressionada a aceitar certos projetos ou a meter-me em certas áreas, e voltamos à zona de desconforto, mas sentes essa pressão porque é o início e há muita incerteza e o lidar com a incerteza de ter um rendimento é ainda um ponto de orgulho e um ponto, obviamente, de subsistência. Mas se calhar também tem a ver com isso, porque é um mindset, e concordo contigo, mas ao mesmo tempo também quase uma consequência deste caminho e desta decisão. Isto que eu estava a dizer, eu acho que também vai no caminho daquilo que diz a Lisa Congdon num post de blog. Eu estava a pensar exatamente nisso. Agora vou-te dar a ti o espaço para comentar, mas quero só dizer aos ouvintes que os links para todos os artigos que nós mencionamos estão no post deste episódio no site. Não te queria interromper, desculpa. Eu estava a pensar exatamente nisso, que a Lisa Congdon conta exatamente o que a Eliana está a falar. Nos primeiros anos, uma pessoa que é empreendedora, trabalha por conta própria, é freelancer,
está a construir a sua própria carreira, portanto tem que dizer que sim a tudo e sente que todo o tempo que tem livre é para construir essa carreira, para criar contactos, mesmo o ócio tem que ser usado para fazer coisas que façam a carreira avançar e partilhá-las nas redes sociais e tudo isso. O que ela depois diz é que a certa altura ela própria deu uma ideia pelo artigo que ficou um bocado viciada naquilo. Que a certa altura, ao fim de 6 anos, que há uma meta que ela fala, aquilo já não estava a fazer-lhe bem, mas ela estava tão viciada no estar sempre ocupada e ter validação exterior e as pessoas dizerem-lhe que ela estava a progredir bem e tudo isso, que a certa altura começou a sentir-se inundada e já não precisava dizer a tudo que sim, porque já não estava no princípio. E ao fim de 10 anos, ela colapsou. Diz mesmo que caiu mesmo, ficou com uma depressão bastante profunda, níveis de ansiedade gigantescos e que percebeu que tinha que mudar de vida. E depois conta que durante um ano a mudança também não foi fácil, porque precisamente ela já estava tão habituada e tão viciada naquilo de estar sempre ocupada, nesta cultura de busyness, não é? Que também foi muito complicado aceitar que precisava de sócio e que precisava de fazer as coisas com calma e de apanhar ar e ir a ler um livro e tudo isso, mas agora ao fim de um ano, quando olha para trás, acha que atingiu um certo equilíbrio, mas pronto, mas lá está, é uma pessoa que estava nisto há 10 anos, ao princípio achava que não se podia dar esse luxo. Isto faz-me também pensar naquele link que tu nos enviaste, Constança, sobre a conversa. Bem, eu confesso que não consigo passar à frente de não gostar do termo que usam, mas o artigo em si é interessante e que acho que tem completamente a ver com isto. Portanto, é um episódio de podcast, do podcast Let It Be, se não estou em erro, e o título é Embracing Mediocrity. Eu também não gosto nada da mediocridade, também acho infeliz o termo, não é? Acho o termo completamente infeliz, mas o que elas querem dizer com mediocridade é uma vida mais simples, mais tranquila, sem ser sempre a tentar superar-se e ser sempre a primeira e ter sempre os melhores resultados e ter mais um 0 nos rendimentos do ano a seguir. Passando à frente a parte do medíocre, tudo o que elas dizem me parece interessante, porque vai entrar completamente aqui nesta questão de viver talvez mais devagar, criar espaços para o ócio, para o lazer, para o estar desligados, e que isso depois também vai alimentar, digamos, a vida, a atividade profissional, e alimenta também a vida, claro. Sim, no fundo queres viver uma vida, entre aspas, normal ou uma vida extraordinária? E eu acho que cada pessoa tem que definir ou redefinir a sua noção só de sucesso, não é? O que é sucesso para ti? Quais é que são as tuas prioridades? Para mim, sucesso é ter tempo, é viver devagar e por isso é que hoje em dia eu não trabalho muito. Claro que isto vem sou completamente privilegiada, lá está mais uma vez, aquilo que eu estou sempre a dizer, tenho grandes prioridades em falar sobre isto, porque a minha família, eu tenho um marido que tem um ordenado decente, portanto a minha família não depende só do meu ordenado, não sou mãe solteira, não... Lá está, portanto eu tenho muitos problemas em falar nisso, mas é verdade que nós também fizemos escolhas, nós escolhemos viver só com o ordenado, que temos uma vida decente, mas não há luxos, porque para mim é mais importante viver devagar do que ir jantar fora, comprar roupa, fazer muitas viagens. Neste momento que tenho filhos pequenos, claro que gostava de fazer mais viagens, mas cada pessoa tem que definir a sua noção pessoal de o que é ter sucesso. Eu ia perguntar-te, porque depois o que eu acho que entra também em jogo, eu confesso que cada vez mais me apetece esse equilíbrio, não me sinto completa ou não me sinto realizada se não tiver assim um projeto que me desafie e que me faça superar, mas é mais de desafio pessoal, mas cada vez mais me apetece esse equilíbrio e conseguir ter momentos mais de qualidade. Posso estar com os miúdos, posso estar com família, amigos e mantendo esse desafio profissional. Mas pergunto-me se não há também uma pressão externa para mantermos
Quanto mais não seja a aparência de vidas ocupadas e de um ritmo, porque cada vez que eu digo, porque tive uma viagem e estive fora e tive de me levantar às 3 da manhã para apanhar o voo e depois tinha uma reunião com o cliente não sei quantos e com não sei o que mais, isso tem um impacto, impressiona muito mais as pessoas do que estar a dizer, pronto, olhem, consegui fazer um projeto e ao mesmo tempo, tipo, espetacular, porque consegui levar os miúdos e estar com eles num evento e porque conseguimos ter um fim de semana fantástico e conseguimos fazer grande festa com amigos. Sim, eu acho que o que estás a dizer é verdade que hoje em dia, na nossa sociedade, o nosso valor está muito ligado à nossa atividade profissional e ao facto de sermos bem-sucedidos nela ou não, e ao facto de estarmos sempre ocupados e estarmos sempre a fazer coisas e não é que a pessoa viva para impressionar os outros, mas isso depois entra no nosso subconsciente. Uma pessoa que se acomodou não tem valor, uma pessoa que quer menos não tem valor, tem, mas a sociedade dá-lhe valor, não dá. E voltamos à história das mães que ficam em casa e tudo isso, que continuam a ter vergonha de dizer que é isso que fazem, porque as pessoas acham que elas são estúpidas. E não vamos entrar por essa discussão outra vez, mas também está ligado a isto. O que é curioso eu estava aqui a pensar, e sem querer estar a apontar-te o dedo, é usares o acomodou-se e querer menos. Porquê que é querer menos? Sabes? Pois, querer menos dinheiro, menos reconhecimento, menos nesse aspecto. Para mim é muito mais, não é? É engraçado. Pois, a questão é essa. Eu acho que é isso, porque realmente eu neste momento vejo como mais difícil conseguir esse equilíbrio e ter essa qualidade de vida do que propriamente manter um estilo de vida ocupado, não é? E tipo desgastante, mas portanto não seria o querer menos, mas é como tu, é realmente a querer mais, mas vejo mais difícil, tendo em conta também a forma como fui sendo educada em termos profissionais. Eu não sei se vocês conhecem, mas há um curso online e também já foi transformado em livro, que é o Playing Big, da Tara Moore. E eu fiz o curso a primeira vez, eu ainda vivia no Panamá. E há lá um dos módulos que é descobrir o Inner Mentor. E então faz-se uma visualização em que temos que nos sentar confortáveis, fechar os olhos, não sei o quê, e ir ouvindo as instruções que ela dá, ir visualizando. E depois, quando voltamos, a primeira coisa que fazemos é tomar nota das coisas. E, portanto, nós vamos, assim, sem querer aqui dar spoilers sobre a visualização, o que fazemos é ir conversar com o nosso eu daqui a 20 anos. E depois temos que reparar onde é que vive, como é que se veste. Tentar reparar nesse tipo de pormenores. E eu fiz a visualização dessa primeira vez em que eu fiz o curso. Portanto, para aí, não quero mentir, talvez 2011 ou 2012. E aqui há umas semanas, não sei exatamente dizer quantas, repeti a visualização. Ia com algumas expectativas, dado que já tinha feito a visualização da outra vez. Da primeira vez foi assim uma coisa super marcante. E desta segunda vez que eu fiz, estava com algum receio, o que é que vai sair daqui e tal. Mas o que eu achei mais engraçado é que uma das perguntas que nós fazemos ao nosso eu com mais 20 anos é o que é que foi mais importante nos últimos 20 anos. E o meu eu com mais 20 anos respondeu sempre, sem hesitar, a família. E a primeira vez que eu fiz, eu ainda nem sequer tinha filhos, portanto nem era... Ou seja, a minha família restrita éramos só eu e o Paulo. Depois, obviamente, os meus pais, as minhas irmãs, não é? Mas a família que eu tinha construído era só eu e o Paulo. E se calhar, sendo só dois, não sei, para mim se calhar era um pouco estranho o ênfase dado à família, dado que se calhar me via mais como um casal do que como uma família. Mas foi sempre a primeira coisa que ela, o meu eu com mais 20 anos, respondeu. E agora que já sou mãe, respondeu-me a mesma coisa. E eu fiquei muito surpreendida pela forma tão pronta, tão imediata, como deu aquela resposta. Sendo que eu adoro trabalhar, adoro aprender coisas novas, adoro os desafios que se colocam com esta coisa de estar a mudar de profissão, ou estar a mudar de atividade, ou pôr uns talentos a trabalhar aqui, outros a trabalhar ali. E para mim isso é uma diversão, pronto, para além de ser também um trabalho e stress e não sei o quê, também é um desafio e uma diversão.
E surpreendeu-me esta importância que eu própria não sabia que dava. Já comprei. Enquanto falavas, comprei no Kindle, está bem? Também quero ler. E consegues com facilidade imaginar daqui a 20 anos? Eu tenho imensa dificuldade, se calhar é medo, ou se calhar também posso ir perguntar a mim própria porquê. Medo, mas consegues? Sim, medo, sim, claro. Quando comecei, não me lembro da primeira vez, que estava super ansiosa com a visualização, como é que ia ser, ai meu Deus, isso eu não consegui ver nada, que horror, não sei o quê. Mas depois vais seguindo passo a passo e às vezes vês umas coisas, outras vezes vês outras e até desta segunda vez que eu fiz estava um bocadinho preocupada se não iria ser uma repetição da construção que eu já tinha feito. E curiosamente não foi, é engraçado. Sim, medo sim, nervosismo e não somos as únicas, porque toda a gente, depois a seguir à visualização, ela faz algum coaching nas chamadas, portanto vai buscar algumas pessoas que queiram falar e estão a falar sobre o que é que visualizaste, não sei o quê, e normalmente as pessoas começam sempre por dizer isto para mim não funcionou. E depois começam a falar e ela vai buscar aqui um bocadinho, ali um bocadinho, ali um bocadinho, e depois chegamos todos à conclusão que sim, funcionou. E é engraçado que toda a gente começa por contar que estava muito nervosa, muito aflita, como é que iria ser. Acho que faz parte. Eu, olha, acho que não sinto medo de me ver daqui ou de tentar imaginar-me o meu eu daqui a 20 anos. Acho que eu tenho muito claro. Vou já fazer o exercício. Esperei só daqui esperei só um bocadinho que eu já volto para continuarmos a conversa. Eu também estou a pensar e de facto ajuda a alinhar as prioridades até de agora, não é? Porque daqui a 20 anos vai ser um produto do que tu fizeste agora neste momento. Portanto é um bocado é o exercício ao contrário de pensares, se eu tivesse feito isto há 20 anos, é agora, os 20 anos são agora, não é? E isso é tremendamente empowering. Sim, é isso e dotar-te da convicção de que tens a sabedoria dentro de ti. Isso para mim foi das coisas mais libertadoras, porque, não sei, acho que faz parte também do crescimento. Uma pessoa, se calhar, depende mais da opinião de terceiros e quer saber a opinião de terceiros, e de repente, naquele módulo, eu percebi que bastava refletir um bocadinho, ou se calhar relaxar um bocadinho, tentar visualizar outra vez o meu eu com mais 20 anos, ou invocar a memória, não sei, e que eu chegava lá sozinha às decisões que eram melhores para mim. Não melhores para os outros, nem na forma de viver dos outros, mas melhores para mim. E isso para mim também foi uma libertação muito grande. Tive essa libertação há umas semanas atrás, quando conversávamos isso de carreira, a questão pessoal, familiar, muito alinhada, muito bem estabelecida, e a questão da carreira ou do caminho profissional um bocadinho mais incerto. E a conversa que tivemos sobre carreira e o facto de nos darmos conta que ainda estamos na primeira fase da nossa carreira e de encarar isto de uma forma diferente, de uma forma experimental e de aprendizagem, foi extremamente libertador. Acho que vai ser interessante fazer o exercício agora, tendo isso de uma forma mais descontraída, de uma forma com menos pressão. Portanto, agora vou só ali escrever um bocadinho só sobre o meu plano de carreira, está bem? E aproveitar. E falar com o meu eu daqui a 20 anos. Esse eu acho que é um exercício bastante interessante. Não, eu recomendo mesmo. Não é preciso fazer o curso todo, pode-se comprar o livro, vou pôr também o link aqui no post. E depois no livro vem o link para esta visualização em que ela está a fez uma gravação da condução da visualização. E vale imenso a pena. Imenso, mesmo para os céticos vale a pena. Para esses. Vou tentar convencer o Tiago a fazer isto também comigo, para nós também, enquanto casal, onde é que queremos estar daqui a 20 anos, porque isso também vai nos ajudar a tomar decisões agora. Mas eu não sei, por acaso, não imagino nada a tentar convencer o Paulo a fazer esta visualização comigo, por acaso. O João às vezes ficava assustado porque eu a cada mês tinha um novo objetivo de vida. Mas depois aprendeu a lidar com isso, porque
porque é a minha forma de ir criando sonhos e objetivos e ir vendo, sempre conseguir não ter frustração ou não gerar frustração no caso de mudar de ideias ou de seguir um plano diferente e de surgir um sonho diferente ou uma aspiração diferente daqui a um mês ou daqui a um ano ou daqui a 5 anos. Eu acho que aquilo a que eu aspiro é esse equilíbrio entre saber o que é que eu gostava de ser, onde é que eu gostava de estar daqui a X anos e aí libertar-me um bocadinho da correria e do stress do dia-a-dia, porque te dá uma perspectiva diferente, não é? E ajuda-te a relativizar e ao mesmo tempo conseguir viver o dia-a-dia e não estar demasiado dependente também desse resultado final, portanto aproveitando o caminho e ir aceitando se um caminho diferente se abre ou se num cruzamento decides virar à esquerda em vez de virar à direita. E eu acho que tem sido libertador perceber que há tempo, não tenho de viver tudo ao mesmo tempo e não tenho de me preocupar em alcançar tudo em poucos anos e ir fazendo essa gestão. Então, voltando um bocadinho ao tema do princípio da nossa conversa, quando, no fundo, tu queres ou imaginas daqui a 20 anos vivendo e tendo alcançado uma vida dita normal ou uma vida extraordinária de sucesso galopante e... Olha, eu agora abrir o livro completamente. Eu tenho, não vou entrar em detalhes, mas eu há uns anos escrevi a minha missão e eu quero ter algum impacto, okay? Eu quero deixar uma marca. A marca que eu gostava de deixar é naquelas pessoas que me são próximas e então é caminhando nesse sentido. Tenho uma parte que é em mim própria e achar que olhei para trás e fiz coisas, projetos que me desafiaram e fiz caminhos profissionais que me preencheram, mas é também ver depois a marca que deixo no João, ou que deixo nos miúdos, ou que deixo na minha família e nos meus amigos próximos. E achar que em algum momento consegui contribuir com algo positivo, consegui acrescentar valor. Eu ia há bocado dizer nerd alert, nerd alert, no momento em que tu contaste que tinhas escrito a tua missão. Nerd alert. Mas... E tu pensaste, olha, mais uma proctoide. Mas, para além do momento de chacota, eu tenho que dizer que sim senhor, admiro. Pronto, não é a minha cena, lá está. Não é de todo, mas acho engraçada esta forma de como objetivamente decidimos que queremos viver a nossa vida. Acho isso muito giro. E respondendo à tua pergunta, se, Constância, e a tua vida vivida assim vai ser uma vida esplendorosa ou uma vida medíocre, mas o medíocre com aquelas aspas gigantescas, eu diria que vai ser uma vida esplendorosa, nada menos do que isso, porque não estou aqui para estar a viver uma vida menos do que esplendorosa. Sem dúvida, mas uma vida normal, vivida devagar, pode ser uma vida esplendorosa. Que é a minha? Lá está, mais uma vez, tudo depende da maneira como nós definimos estes conceitos. É a minha, eu adoro... Uma vida que a sociedade diga uau, não é? Mas a mim, sinceramente, isso não me interessa, como as pessoas veem a minha vida, desde que eu esteja em paz com a maneira como a vivo. Mas sim, uma vida extraordinária é uma vida de uma pessoa que montou não sei quantos negócios e depois acabou riquíssima, ou é uma vida extraordinária e esplendorosa é a vida de uma pessoa com uma riqueza interior incrível que tocou toda a gente que a rodeia e marcou pelo exemplo e por... Como, olha, naquele podcast do Let It Be, quando elas falam nisto, Brooke fala lá no elogio fúnebre do avô, que foi um homem com uma vida perfeitamente pequenina e pacata, viveu sempre no mesmo sítio, nos confins da Austrália, se não me engano, mas quando morreu, porque eles, os anglo-saxónicos, têm sempre o eulogy, não é? São uns funerais muito diferentes dos nossos. E que toda a gente que falou nele, já estava imensa gente no enterro, e que toda a gente falou nele como um homem bondoso, um homem íntegro, um homem... Para mim isso é o meu ideal de vida.
Lá quero ter eu dinheiro também, eu tenho o meu plano, quero que façam uma grande festa e que se recordem de todas as parvoíces, todos os momentos assim divertidos e com imensa música e assim, tipo, vida em grande, no sentido de grande riqueza emocional, basicamente. Pois, Exato. eu pessoalmente ainda não me apetece muito pensar no meu funeral, se não levarem a mal, mas dada a prontidão com que o meu eu de 20 anos, mais 20 anos disse que a família era a coisa mais importante, eu não tenho a menor dúvida de que a forma como eu habito o mesmo espaço e convivo com as pessoas que estão à minha volta é a coisa mais importante para mim. Aliás, pensando, agora estou a pensar alto no assunto, uma das coisas que mais me custou no Panamá foi a sensação de estar completamente desenraizada, porque eu, aqui em Lisboa, já cá estamos há 4 anos, mas já há algum tempo que eu sinto isto, toda a gente na rua me conhece a Alice, conhece o Paulo, tal como nós conhecemos as pessoas aqui da rua, não é? As pessoas do talho, o senhor ali do supermercado biológico, o senhor ali da mercearia. O senhor da mercearia, eu passo por lá, ele diz-me olá, eu passo por lá com a Alice, agarra-se à Alice a dar-lhe beijinhos. E eu acho que a forma como habitamos este espaço e convivemos com as pessoas que nos rodeiam e as marcas que deixamos, no caso concreto, a marca que a Alice deixa nos outros, não é? Que não sou eu, mas essa marca para mim é muito mais importante. É evidente que é muito bom ter um rendimento e ter um trabalho que me estimule. E ainda bem que isso existe, porque sem isto eu também não me sinto completa, não me sinto realizada. Mas uma vez satisfazendo essa necessidade, a família É isso. É saber dizer basta, não é? É teres isso até um certo momento, mas depois não ser, isso não se alimentar a si próprio, não é? Não quereres mais e mais sucesso. É, chega, estou a construir uma coisa que me traz um rendimento bom e que me dá gozo, mas não tem que ser um império, não tem que ser um... Mas pode ser uma coisa pequenina. Se for e se crescer, tudo bem. Mas acho que a minha... Mas crescer vais ter que abrir mão de outras coisas. Não necessariamente. Podes sempre subcontratar. Mas bottom line, no fundo, o que importa é, voltando ao nosso tema, é assegurar que isso não tem implicações ou não limita esse nosso lado, essa nossa construção mais de riqueza mais emocional. Exato, eu diria até que estimula essa construção da riqueza emocional, porque para mim o trabalho é um desafio que me enriquece. Abraçar desafios novos, aprender a fazer coisas diferentes, aprender a comunicar com os meus colegas programadores, para mim é um desafio que é um estímulo. Hoje sei fazer mais coisas do que sabia fazer há 6 meses atrás. E isso alimenta a minha... Há dias que também me irrita bastante, mas é uma coisa que em geral alimenta a minha sensação de progressão, de aprender sempre, de aprender até morrer. Mas para isso, e agora eu estou completamente a fazer o papel de advogado do diabo, mas para uma pessoa desempregada ou que não pode trabalhar porque tem uma doença ou porque decidiu que não vai trabalhar, também se pode fazer sem trabalhando. Pode estar sempre a aprender de acordo, completamente de acordo. Eu que adoro estudar e adoro aprender línguas, por exemplo, quando fui viver para a Argentina, a primeira coisa que fiz foi inscrever numa aula de castelhano para estrangeiros, no caso castelhano rioplatense. E depois, quando acabei o curso de espanhol e terminei o exame avançado e não sei o quê, pensei, agora tenho que ir fazer outra coisa e voltei para o alemão. Estudava alemão e andava na pintura e comecei a investigar mais sobre o tricô e a tricotar mais. Portanto, eu adoro estudar, não podendo trabalhar, fazia 1500 outras coisas. Se calhar na altura não percebia muito bem qual era o nexo, mas agora começo assim a olhar para trás e começo a conseguir juntar os pontos. E o que é que isto nos deixa versus o ócio? Agora estavas a fazer 1001 coisas, mas sentias que essa necessidade de estar constantemente a fazer coisas? Não, mas essa necessidade, isto também vai buscar ali uma coisa interessante de um outro artigo que tu partilhaste connosco, que é 5 Types of Rest Every Creative Should Adopt. E um dos tipos de descanso para os criativos são os side projects.
E para mim, todas estas coisas são side projects que eu faço só porque sim, mais nada. O ócio não é estar deitado na praia a apanhar sol, não é? O ócio Também pode pode ser ser. muito ativo. Também pode ser isso. Mas ou dormir até às tantas. Mas também pode ser aprender a pintar, aprender uma coisa nova. Isso pode ser ócio. No fundo, ócio é o quê? É uma atividade não remunerada que tu fazes voluntariamente. Não sei. Sim, Com que objetivo? Com o objetivo O objetivo de nada. de decidir ser dela. Exato, com o objetivo de nada, ou, melhor dito, de forma mais eloquente, pela constância, tirar prazer, sim. Por exemplo, agora, um dos meus projetos de absoluto prazer, sem nenhum objetivo posterior, é os desenhinhos que faço no comboio. Adoro. Tenho gostado muito de acompanhar pelo Instagram. Adoro. Aquilo, o comboio treme imenso, a caneta treme imenso, a mão treme imenso, tudo treme imenso, as pessoas mexem-se imenso, mas só aquela coisa de eu estar ali a desenhar, só olhar e ver onde é que a linha vai dar e depois a linha vai dar e não sei o quê, ups, enganei-me aqui, deixa cá ver como é que eu resolvo isto, só assim, sem mais nada, é absolutamente maravilhoso. Eu chego ao trabalho, não vou dizer que rejuvenescida, mas quase. Pensar que estou a fazer aquilo só porque sim, mais nada. Foi também, porque é que eu fui estudar alemão? Porque sim, porque gosto. Mais nada. E hoje olho para trás e acho que o alemão trouxe-me imensas coisas novas, uma maneira de pensar nova, uma maneira de me relacionar com os outros. Já sei. Meias com sandálias. Já faltam mais. É muito confortável, sabes? Olha, mas voltando, há uma coisa que me fascina. Eu quero mesmo citar o desafio Constância e vou mesmo fazer o teste. E durante um mês eu vou mesmo e depois vou partilhar e vamos fazer um follow-up desta conversa já com esses ensinamentos todos. Mas há uma parte que me fascina que é, e que eu adoro, não é? Porque o meu lado analítico e de nerd, que é ter uma rotina de trabalho assim muito marcada, que é o facto de, e o artigo falava sobre o Darwin, mas fala também sobre cientistas em geral, e o facto de eles concentrarem o horário de trabalho ou de produção em 4 horas por dia. E são horas religiosas, praticamente, não é? Então, imagina, das 9 à 1 tu estás e não és incomodado. E vocês já alguma vez experimentaram isso? Ou têm esse tipo de hábitos? E depois o resto do dia fica liberto para tudo mais, mas... Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso ao contrário, no fundo. Eu hoje em dia acho que eu estou completamente dispersa e não sou uma pessoa nada disciplinada. Eu acho que, aliás, que sou o teu oposto. Sou completamente, espontaneidade, detesto rotinas e não sei o quê, só que isso tem-me feito mal. Sou uma rebel, não é? De acordo com aquelas tendências daquele questionário da Gretchen Rubin. Mas isso tem sido mau, tem sido autossabotagem. Portanto, tu fazes esse teu desafio de gozar do ócio sem sentimentos de culpa e de concentrar tudo em 4 horas, e eu vou fazer isso também. Mas eu venho de um lado e tu vens do extremo oposto. Mas acho que pode ser bastante interessante. Então, Eliana... Vamos ter um árbitro para isto realmente ser feito bem. Billy, ajuda-nos. Facilitadora. Boa. Então, Eliana, não vamos passar do 8 ao 80 de um dia para o outro. Eu sugiro que... Já estás a imaginar o teu telefone a tocar a cada 5 minutos e dizer eu não consigo. Eu estou a imaginar a subires pelas paredes a pensar eu não consigo sair de casa, eu não consigo sair de casa, eu não vou sair de casa, eu não consigo sair de casa. Eu sugiro que em vez de concentrares todo o trabalho em 2 horas durante a manhã, eu sugiro que faças, imagina, 4 horas, mas 2 delas, as primeiras, antes de ver o e-mail, antes de ver não sei o quê, antes de ver não sei o que mais. E depois à tarde já podes relaxar um bocadinho. Tipo, não precisas ter a agenda toda marcada.
mas mais ou menos, assim para teres uma ideia. Mas sobretudo saberes que de manhã é que vais fazer a parte principal do teu trabalho. Ok. Imagina que à tarde, sim, podes ir dar um passeio e tal, mas podes depois ficar a responder a e-mails e esse tipo de coisas que também precisam de ser feitas. Ok. Portanto, separar a parte produtiva da parte administrativa. Sim. E não, de repente, não vais deixar a tarde inteira para andares a passear pelas ruas de Porto. Porquê? Sim, porquê? Exato. Porque vai contribuir um pouco para a tua angústia. Portanto, eu diria que as 4 horas da manhã são mesmo... As 2 primeiras são sagradas. Ok. As outras 2, podes fazer uma pausa, as outras 2 são um bocadinho menos sagradas. Depois almoças, vais dar um passeio, que pode ser mínimo meia hora. Ok. Consegues? Estás a escrever isto tudo? Tu é que tens que escrever. E depois, quando voltares... Vou ter de voltar a ouvir esta conversa que é para ter as regras todas. Pronto, depois quando voltares, podes fazer aquelas tarefas que não requerem tanta concentração. Portanto, responder a e-mails, verificar a agenda, esse tipo de coisas, assim. Que são coisas que levam tempo, mas que não requerem tanta concentração. Agora, ainda bem que eu iniciei um bullet journal novo. Boa. Isto vai dar pano para mangas. Vai dar pano para mangas. Olha, uma coisa que também podes fazer, se tiveres vontade de incluir nessas 2 primeiras horas da manhã, é journaling, que é muito bom. Que é sagrado. Pronto, é considerar que isso é sagrado. Agora, senhora Dona Constança. Sim. Da mesma forma que a Eliana não pode fazer assim uma coisa tipo cold turkey, não é? Deixar as drogas de repente. O mesmo se aplica a ti. Portanto, vamos ser realistas e vamos gizar uma estratégia para que consigas... Então, espera aí, eu dou-te os meus parâmetros, porque eu às 9 deixo as crianças e depois vou buscar o Rodrigo às 3. Ok. Então... Portanto, é um dia mais concentrado. Eu idealmente acordaria e trabalharia. Seria o ideal, sem crianças, sem nada. É quando eu sou mais produtiva. Mas não posso, não é? Mas a que horas é que tu acordas e a que horas é que eles acordam? Eles é que me acordam. Eles acordam às 6 e tal da manhã. Ok. Eu já tentei acordar às 6 e trabalhar e depois eles aparecerem às 7, mas não, eles acordam cedíssimo. Está bem, então pronto, não vamos estar a pensar nesses termos, porque se há fatores externos que influenciam, não vale a pena estarmos a pensar assim. Então vamos supor, vais deixá-los às 9, portanto às 9:15 estás em casa. Fazes o teu xixi, fazes o teu chá e às 9:30 estás sentada. Boa. Portanto, não há nada de ir a arrumar a cozinha, porque eu perco-me nessas coisas. Esquece. Agora vou arrumar a cozinha, agora vou dobrar a roupa. Não. Esquece. A cozinha... Alguém vai às 10 da manhã verificar se tens a cozinha arrumada? Não. Mas é que eu sou uma procrastinadora de excelência. Então acho sempre que se não tiver as coisas, a cama feita, não sei o que, eu não consigo concentrar-me. Mas não faz mal. É esse o exercício que vamos estar a fazer. Portanto, vais ter das 9:30 às 11:30 da manhã 2 horas em que não tens telemóvel. Quer dizer, tens que ter o telemóvel ali por perto, não te vão ligar da escola dos miúdos. Mas, tirando isso, nada mais interessa. Avisas o Tiago, entre as 9:30 e as 11:30 não me telefonas. Mandas-me uma mensagem, só se for muito urgente é que me telefonas. E das 9:30 às 11:30 estás dedicada a fazer o que quer que seja sagrado. Portanto, se for escrever um essay, é escrever um essay. Se for fazer uma camisa, é fazer uma camisa. Mas vais estar a fazer a tua atividade sagrada. Depois, isso é ótimo. Eu ainda por cima que estou a começar um projeto novo, portanto isto vai ser ótimo. Pronto. Continua. Das 9:30 às 11:30 todos os dias estás a fazer o teu projeto novo. Pode estar a chover, pode estar a fazer sol, podes ter a cama por fazer e a cozinha para arrumar. Mas entre as 9:30 e as 11:30 não fazes nada disso, fazes o teu projeto novo. E basta dedicares 2 horas ao teu projeto novo para daqui a um mês teres muito mais do que... Espera aí, primeiro tenho que ir arrumar a cozinha. Absolutamente. É meia-noite em Portugal e a Billy está claramente a tentar despachar-nos a dizer pá, get a grip. Concentrem-se, por favor. Não é nada disso. Isto é o contrário de coaching. É obligationing.
Basicamente, é dizer-vos, dar-vos regras concretas, porque às vezes somos muito ambiciosos e queremos alterar um hábito da noite para o dia e não pode ser. É como treinar-se para uma corrida. Não te treinas para fazer maratona no primeiro dia. E aqui é a mesma coisa. Estou a gostar imenso. Vamos pensar... Ele go on e manda e desmanda na minha vida, que eu estou a adorar, vá. Isso. Eu também, eu estou a tirar notas, hein? Já tenho uma folha de papel em branco, já tenho 9h30, 11h30. Trabalho. 9h30 às 11h30, para as 2, aquelas 2 primeiras horas, Eliana, não sei se as tuas começam às 9h30, se mais cedo, se mais tarde, mas as 2 primeiras horas são sagradas e são para dedicar ao projeto principal. Yes, sir. A cama, a cozinha, não sei o quê, só vem depois disso. Depois, quando fores a almoçar e já tiveres 4 horas de trabalho, sendo que 2 foram das sagradas e 2 foram das quase sagradas, de repente já te sentes quase que já fizeste um dia completo. Portanto, a partir daí vais arrumar a cozinha, vais fazer o almoço, vais fazer o jantar, arrumas a cama, não sei o quê, passa-se mais 1 hora, se não for 1h30. Depois são horas de ir buscar os miúdos, mas quando fores buscar os miúdos, já tiveste 2 horas no teu projeto principal, 2 horas no teu projeto quase principal, ou nos outros projetos, e depois com os miúdos podes desligar o cérebro e brincar com eles tranquila, porque quando estiveste com eles, estiveste mesmo com eles. Pronto, Billy, onde é que tu estiveste a minha vida toda? Ai, não sei o que responder a isso. Isto são muitos anos de viver longe sem poder trabalhar e não ter ainda criança. Temos que dedicar o nosso tempo de maior qualidade de trabalho ao projeto que é mais importante. E o projeto que é mais importante não é ter a cama feita. Não, e não é ir ver os e-mails e não é ser só reativo, não é fazer o que eles chamam o busy work. Pois. É fazer mesmo o trabalho produtivo. O deep work. Sim, aquilo de manhã depois vou dar uma volta a pé, porque quero andar todos os dias, depois falo com os meus pais no Skype ou no FaceTime, e depois não sei o quê, depois dou por mim, são 11h30 da manhã, depois penso, agora já não vale a pena, agora vou. E é péssimo, e eu estou farta disto, portanto estou contentíssima com... Não, eu vou fazer 2 blocos, eu vou fazer das 9h30 às 11h30 e depois vou fazer do meio-dia e meia às 2h30. Faço 2 blocos sendo que o da manhã é trabalho mesmo e depois o outro é, por exemplo, limpar a minha caixa de e-mails, que eu sou a pior pessoa com e-mails, sou terrível. Não, a pior sou eu. Não, sou eu. Não. Eu acho que sou eu. Que número é que tu tens ao lado do ícone do correio no teu telemóvel? Que número é que tens? Tirei o número. Ah, pronto. É que o meu tem 3 dígitos. Pois, eu o meu também não tem, senão eu dava em doida. Mas no iPad tem 1519, não sei se vos diz alguma coisa. Eu tenho 2000 e tal, quando abro. Mas isso são os não lidos, fora os não respondidos. Exatamente, eu também. É horrível. É horrível porque depois não trato as pessoas como gosto de ser tratada, não é? Porque há pessoas muito simpáticas que me escrevem e depois eu não chego a responder. Às vezes não li, outras vezes li, mas li a correr e penso, eu depois volto a isto, ponho lá a estrela ou flag ou não sei o quê, depois nunca volto. Vocês ganharam, vocês ganharam. Eu tenho 385. Pronto. Enfim. Vocês ganharam. Nós somos extremamente profissionais nisto, Billy, são muitos anos. Levam a bicicleta. Muitos anos de Por isso é que nós precisamos de um coach. Sim, mas eu claramente não dou para coach, eu dou para obligation notes. Porque eu estou aqui tipo general. Isto é a linguagem de futebol, és o nosso mister. Eu sou o mister. Eu sou aqui tipo general, fazes isto, fazes aquilo, fazes aquilo outro, fazes não sei o quê. E não há cama, não há cozinha. Olhem, eu posso responder-te daqui a uns dias, porque eu tenho de ver o meu horário só, e depois faço uma proposta, e depois quando fizermos a comparação, não é? Quando estivermos a trocar impressões, eu depois já digo qual é que foi o plano seguido. Não precisas me dizer qual é o horário. O que tu precisas de saber e precisas de ter em conta e organizas-te como tu quiseres é que as 2 primeiras horas de trabalho são para o teu projeto principal, aquele que requer deep work. 2 primeiras horas é o tempo suficiente entre 2 snacks, entre 2 idas à casa de banho, portanto ali no meio não... Eu estou a ter em conta as vossas necessidades fisiológicas, deviam ficar contentes. Voltamos daqui a um mês para trocar impressões.
E prestar contas à Billy? Podia ser prestar contas à vida, mas é à Billy. É à Billy. Ora bem, então. Saímos daqui com... Pronto, posto isto, concluímos que eu dou ordens. Vocês fazem mudanças radicais nas vossas vidas e eu assisto. Por mim, tudo se isto funcionar, Billy, mission accomplished, eu sou o meu eu de 20 anos. Perfeito. De daqui a 20 anos. Uhum. Mas estando no teu corpo atual. Espero que sim, que dava-me jeito. Só vai aproveitar mais um bocadinho. Enquanto consigo subir as escadas de cá de casa. Pronto, temos um plano. Sim. Temos um plano e voltamos daqui a algum tempo com os nossos learnings todos. Entretanto, Billy. Se alguém precisar de um general nas suas vidas, já sabem com quem falar. Eu estou aqui pronta para dar ordens. Leiam os artigos que propomos na página e a seguir eu dou-vos ordens. Não se preocupem. Estou cá para isso. Pronto, nós já alinhamos que te damos contas, que prestamos contas daqui a algum tempo, depois de um mês de teste. E, entretanto, ficamos à espera de mais alguns voluntários para fazerem esta imersão, fazerem este teste connosco. Leiam os artigos, depois comentem, contem-nos o que é que acham, deixem os vossos lençóis de comentários que nós apreciamos muito. E queremos saber também como é que encaram o ócio na vossa vida, se vocês abrem espaço para o ócio ou se o encaram com algum complexo de culpa. São coisas que também queremos ouvir e queremos ouvir as vossas experiências. E também quero aproveitar para agradecer à Constança o ter dedicado este tempo para falar connosco. É sempre bom ouvir a tua perspectiva, sobretudo porque tu nos trazes coisas de uma vivência completamente diferente, não só pelo facto de estares a trabalhar em casa, como também pelo facto de estares exposta a uma série de influências dos antípodas, não é? As tuas referências agora também são muito de podcasts australianos e neozelandeses. Sim, completamente. Que se calhar também nós não chegaríamos até lá sem tu nos dares essas indicações. Portanto, obrigado e também obrigado por trazeres essa perspectiva bastante diferente daquilo que, digamos, é mais comum aqui em Portugal. Obrigada a vocês por me continuarem a convidar e por fazerem o esforço de falar a esta hora, porque cá para mim agora são as da manhã, eu sinto mesmo muito mal. Que horror. Eu seria incapaz de... Não, mas foi a única forma de aceitar o teu desafio, portanto... Assim, fresquinha, assim, a iniciar uma manhã e com a perspectiva de um dia muito ocupado pela frente, não queria funcionar, portanto, claramente positivo. E deixa-me só relembrar, Constança, que hoje gastaste as tuas 2 horas sagradas a falar connosco. Tcharam! Foram muitíssimo bem gastas. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Adeus e até breve. Até à próxima. Adeus. Tchau, tchau.